Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Começa mais um programa, esse hoje muitíssimo interessante. Eu estou me adiantando, porque eu acho que vai ser muito interessante, e vai ser. É, Bom, não sei se vocês sabem, mas no Pantanal existe, não sei se oficialmente já é uma raça, mas se não é, será o boi pantaneiro. Hoje nós vamos conhecer a história do boi pantaneiro. A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul tem vários programas, pelo que eu li, para conhecimento, preservação, enfim, sabe, os interesses comerciais e econômicos. Enfim, é um boi acostumado a viver no Pantanal. Porque vocês pensam que o Pantanal só tem aquelas aves bonitas, jacaré, onça, onça parda, onça pintada, então não. Tem o boi pantaneiro. E o programa de hoje vai ser sobre esse assunto. Quem está aí ao meu lado, que vocês estão vendo, é o professor doutor Marcos Vinícius Moraes de Oliveira. Ele é zootecnista lá na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e ele é o coordenador do Núcleo de Preservação de Bovinos Pantaneiros. É o professor Marcos que vai nos contar essa história toda. Muito bom dia, professor. É, Bom, a coisa que mais me obrigado, né, pela sua atenção e tal. A primeira coisa que me vem à cabeça é saber a história do boi pantaneiro. Ele sempre existiu no Pantanal, ele foi trazido por alguém. Como é que é a história? Conta pra gente. Bom dia, Hash. Muito feliz aí pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a história do gado pantaneiro. O bovino pantaneiro ele está aqui desde o início do processo da colonização que vieram com a Europa, né? Mais especificamente nos anos aí de 1500, né? Com os espanhóis. Possivelmente as pessoas ainda devem lembrar do Tratado de Tordesilhas, Sim. né, em que parte, podemos dizer assim, do continente que não se sabia até onde ele ia, era da coroa espanhola e a parte mais próxima do litoral da coroa portuguesa. Então, enquanto os portugueses ficaram mais na região litorânea, os espanhóis adentraram para dentro de um continente não conhecido. E isso fez, então, com que eles trouxessem os bovinos para a própria marcha, transporte de materiais, né, além de servir como um alimento e como leite. Esse processo do Tratado de Tordesilhas durou alguns séculos, né? E esse gado, durante essa colonização espanhola, eu moro aqui em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, existia uma cidade espanhola aqui chamada Sanxerez, que era considerada uma das principais cidades espanholas da coroa espanhola, né, durante aquele período da colonização inicial. Quando houve o fim do Tratado de Tordesilhas, os portugueses avançaram, podemos dizer assim, para dentro do continente. Então, quando eles também chegaram, principalmente pela região de Poconé, que é no Mato Grosso, Pantanal de Mato Grosso, em busca de ouro, trouxeram também diversos bovinos, né? E aí houve, podemos dizer assim, a miscigenação de raças espanholas que já estavam aqui com diversas outras raças portuguesas. Basicamente, então, o bovino pantaneiro ele é uma raça brasileira, só existe aqui, fruto do cruzamento, da miscigenação de diversas raças taurinas, que são aqueles animais sem cupins, oriundos da Europa, em especial, né, Portugal e Espanha, e também dos animais das colônias portuguesas da África. Houve também esse translado. O grande diferencial desse gado é que nós temos, então, podemos dizer assim, um bovino taurino, né, Bos taurus taurus, perfeitamente adaptado às condições do bioma pantanal, fruto de praticamente aí 500 anos de seleção natural. Então, hoje, né, diante de uma pecuária mais moderna, quando nós trazemos um animal europeu para cá, ele sofre muito com o calor,
sofre muito com problemas de carrapato, de verminoses, né? E esse gado pantaneiro, ele conseguiu, podemos dizer assim, pensando no trabalho da evolução de Darwin, né, de Charles Darwin, e com o processo da adaptação, ocorre aí a seleção dos animais que vão conseguir perpetuar dentro do seu local e, consequentemente, os seus descendentes que vão ser similares aos seus pais, constituem uma nova raça, né? Então, esse é o bovino pantaneiro. Tá, e ele, quer dizer, os mais fortes sobrevivem, né? Sempre acho que é a teoria do Darwin. E esse gado pantaneiro, existe criações dele? Existe quem cuida? Eu sei que vocês na universidade devem ter aí animais evidentes para estudar. Eles produzem carne, produzem leite. Eu já vi que eles não são mochos, né? Eles têm um chifre bastante grande pelas fotos que eu vi. Como é me explica um pouco das características desse animal? É uma história muito interessante, porque eles sobreviveram a calor, carrapato e o diabo, né? E alagamento e onças, enfim. Eles estão aí 500 anos, né? A sua pergunta, ela é muito interessante, né? Porque o que aconteceu? No Pantanal, praticamente não existiam cercas, né? Áreas muito grandes que sofrem sistemas de alagamentos intermitentes, né? Considerada uma das maiores áreas alagadas do mundo. Então, era muito difícil de se conter, podemos dizer assim, esse rebanho dentro dos núcleos criatórios, né? Então, o gado, na realidade, ele cresceu de forma assim exponencial ao longo dos séculos, de maneira livre dentro do Pantanal. E com o processo da colonização da coroa portuguesa, onde ele fez, podemos dizer assim, a distribuição das terras por acidentes geográficos, o que seria isso, né? Um coronel, né, que recebia esse título dado pela coroa portuguesa, a propriedade dele via desde da serra, né, ou da montanha X, né, até o rio Y, né, cortando por um outro rio, né, formando, por exemplo, um triângulo. Então, a partir desse momento, começamos a ter grandes fazendas de pecuária dentro do Pantanal, né? Essas pessoas que chegaram no processo da colonização, além do recebimento da terra, receberam também como bônus uma grande quantidade de bovinos, que existia livres, sem marca, né, que muitas vezes as pessoas chamavam de gado marruá, ou orelhano, que é aquele que não tinha nenhum tipo de marcação na orelha. Então, o Mato Grosso, né, antigo Mato Grosso, naquela época não tinha sido feito ainda o processo da divisão dos estados, né, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso ele passou a se tornar um dos maiores produtores de charque do Brasil e, consequentemente, da América do Sul, né? Como? Pego os animais no laço, né, e trazido para o abate. Isso aí foi durante décadas a fio, né, um processo, podemos dizer assim, de praticamente uma caça selvagem, né, pegando um boi selvagem e trazendo para o abate. Bem, isso aí durou durante muitos anos, né, muitas décadas foi dessa forma, tanto que o Mato Grosso se estabeleceu como um grande produtor de carne para o Brasil. Passado algumas gerações, podemos dizer assim, deixou-se de abater esses animais diretamente no Mato Grosso e o principal mercado aí comprador do gado passou a ser o estado de São Paulo, né? E basicamente nós tínhamos duas formas de transportar o gado para o estado de São Paulo. Uma delas era por meio das comitivas, né, de gado, que existe um certo confundimento do que é um tropeiro e o que é um marchante, né? Parece que essa informação parece que se perdeu ao longo do tempo, né? Mas existe uma diferença muito grande do que é um tropeiro do que é um marchante, né? O tropeiro é quem levava a tropa, né? A tropa de burros, de cavalos, né? Geralmente do Rio Grande do Sul para São Paulo.
Inclusive, Sorocaba tem uma das grandes festas, né, do tropeirismo até hoje. E tínhamos os marchantes, que eram quem levava o gado, né? Chamava de marchante justamente por causa da marcha do gado, né? Que era um ritmo, podemos dizer assim, bem mais lento em relação a quem transportava os muares, né? Os equinos de forma geral. De qualquer maneira, esse processo de transporte do gado, então, do Mato Grosso para São Paulo, né, por meio das comitivas, não favoreceu o gado pantaneiro, porque ele, por ser um animal taurino, ele é um animal de baixa estatura, com umas pernas mais curtas, né? E você até citou a questão dos chifres. Esse também é uma característica muito interessante dos taurinos criados nos trópicos. E o taurino europeu, geralmente, ele tem um chifre pequeno, né? Já os taurinos dos trópicos, geralmente, ele tem uns cornos, que é o nome correto de a gente chamar o chifre, porque é uma estrutura que está diretamente relacionada com a caixa cranial, ou seja, ela não cai, né? O chifre seria a rena do Papai Noel, né? E ela cai todo ano, então ela não existe uma ligação direta com a caixa cranial, né? E o corno, então, a parte interna dele, diferentemente do chifre, ela é oca e tem um tecido vivo, né? Muito irrigado em termos aí de sangue. E existem várias teorias que comprovam que o aumento do tamanho dos chifres ajuda no processo da termorregulação, né? Porque esse sangue que vem quente, podemos dizer assim, do corpo, né, recebe o oxigênio pelas narinas, seria uma temperatura, podemos dizer assim, bem mais fresca, refrigerando, né, de maneira que quando esse sangue volta para dentro do corpo, ele está mais frio, né? Isso aí ajuda muito o processo da adaptação desse taurino aos trópicos. Então, esse é um dos motivos, se nós pensarmos em Darwin, né, de por que os chifres cresceram, né? Na Europa era pequeno, veio para o Brasil ou para a África, e os chifres dos taurinos são grandes, né? Então, é essencial para a sua adaptação em termos de termorregulação. A outra forma de se transportar o gado para o estado de São Paulo, além das comitivas, era por meio dos trens, né? E, dessa forma, os chifres grandes acabavam atrapalhando. Animais quebravam os chifres, cabiam menos animais dentro dos vagões, né? Se machucavam. Então, houve, podemos dizer assim, um incentivo por parte dos paulistas que comercializavam o gado de reduzir o tamanho do chifre e aumentar o tamanho da perna do bovino pantaneiro. Aumentar a perna para poder facilitar o processo da caminhada, desse translado por meio da comitiva. E diminuir os chifres para caber mais dentro dos trens, né? O bovino pantaneiro, por ele ter esses chifres, ele tem, podemos dizer assim, uma capacidade maior de se defender, diferentemente de outras raças zebuínas que não têm os chifres, como o Nelore, que foi introduzido dentro do Pantanal. Mas por uma questão econômica, claro que os pecuaristas do Pantanal rapidamente passaram a utilizar os touros Nelore, né, porque recebiam mais pelos filhos. E isso fez, então, com que os produtores que criassem o bovino pantaneiro castrassem todos os machos, porque se você tem um reprodutor com chifres e o outro que não tem, esse que não tem chifres não consegue se aproximar das fêmeas, né? Então, a única forma dele conseguir uma reprodução, podemos dizer assim, mais eficiente, era castrando todos os touros pantaneiros e introduzindo o touro Nelore. O grande problema é que a primeira geração você já tem 50% de genes zebuíno. Se eu pegar essas fêmeas e introduzir novamente sangue zebuíno, nós já vamos aí para um número mais expressivo, em torno de 75%. Na terceira geração já passa dos 80%.
Mas o que significa isso? Já logo na segunda geração, eu já tenho um animal 3/4 zebuíno. Então, fisicamente, ele já não é mais o pantaneiro. Pode até ter dentro do seu DNA, né? Mas fisicamente ele já não tem. Então, o processo do desaparecimento do bovino pantaneiro ocorreu de maneira muito rápida, né? Em questões aí de 2 ou 3 gerações, praticamente aquele gado taurino que existia do Pantanal desapareceu. Restou apenas as modas de violas e os poemas, né? Do boi cigano, do boi cuiabano, né? Do soberano, que era aquele boi que se destacava no meio da boiada, né? Um boi muito mais robustos, com chifres vistosos, né? Que foram tão cantados aí, né? Ou replicados aí nas modas de viola antiga e nos poemas, né? Então, rapidamente houve um processo de perda genética irreparável para as condições do Pantanal. Então, hoje, né, realmente resta um número muito pequeno de bovinos pantaneiros comparado com os milhões de cabeças que existia há 100 anos atrás, por exemplo. Segundo alguns dados do governo federal, no início desse último século existia um pouco mais aí de 3 milhões de cabeças. Hoje nós temos aí, juntando aí todos os produtores, cerca aí de 500 matrizes consideradas puras aí de bovino pantaneiro. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e depois aí o senhor vai começar a explicar o trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo exatamente para preservar, imagino eu, aumentar e muito o número de fêmeas para que a raça se perpetue. Eu acho que já para mim já parece uma raça super importante. Mas então vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já. Eu converso com o professor doutor Marcos Vinícius Moraes de Oliveira. Eu leio para não cometer nenhum erro, professor. E ele é coordenador do Núcleo de Preservação de Bovinos Pantaneiros, lá da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, onde nós temos o Pantanal e o boi pantaneiro. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Até já. Ok, estamos de volta. O programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o professor doutor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, coordenador do Núcleo de Preservação de Bovinos Pantaneiros, no Boplan, Marcos Vinícius Moraes de Oliveira. Ele, no primeiro bloco, ele contou para a gente parte da história, porque eu acho que dá para contar muito mais, mas eu quero saber um pouco, e acho que vocês também, sobre esse núcleo, né? O que os pesquisadores, porque pelo que eu li, tem vários pesquisadores de setores diferentes da Universidade do Mato Grosso do Sul estudando e tentando preservar esse gado tipicamente nacional, né? Professor, conte um pouco a história do Nuboplan, não é isso? Exatamente. O Nubopan, nós iniciamos ele há exatos 15 anos atrás. Eu aqui na universidade eu já vou para 21 anos, né, como docente. E o bovino pantaneiro eu comecei a trabalhar há 15 anos. O motivo é que eu acredito que o processo do resgate, da preservação e a necessidade de mostrar para a pecuária, não apenas do Mato Grosso do Sul, como nacional, como também do mundo, das qualidades, podemos dizer assim, dessa raça de bovinos genuinamente brasileiras, altamente adaptada ou especializada ao bioma do Pantanal. Então, é um dever meu, como professor e como cidadão brasileiro, né, dentro da área da zootecnia, fazer a preservação desse grupo genético para que ele se perpetue nas gerações futuras, né, de forma aí que a pecuária brasileira possa também, de algum modo, usufruir dessa raça que tem particularidades aí fantásticas. Ok, e a pesquisa, quer dizer, vocês têm um grupo de animais e estão aumentando, quer dizer, produzindo mais matrizes.
Exatamente qual é o trabalho que vocês têm feito? O primeiro trabalho que eu executei aqui, juntamente com os demais professores que compõem o Nubopan, nós temos um grupo bastante robusto, né, de professores que trabalham com isso, desde a parte de alimentação, sanidade, reprodução, parte econômica, né, foi buscar novos animais dentro do Pantanal para evitar qualquer problema de consanguinidade. Então, um tempo, podemos dizer assim, muito grande da dedicação do meu trabalho é justamente ir nessas propriedades e, por meio das características externas, identificar que são pantaneiros, se possível fazer análises genômicas para realmente confirmar e fazer parcerias com a universidade. O que significa isso? Trazer exemplares criados por esses produtores para a universidade e ele também leva material genético da universidade para a propriedade para diminuir os problemas deletérios aí de animais consanguíneos, ou seja, dos cruzamentos entre animais aparentados. Hoje, as propriedades no Pantanal detêm cerca aí de 40 a 50 fêmeas, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas na média seria isso, que criam esse bovino por estar dentro da sua família há gerações, né? Então, quem cria o bovino pantaneiro são famílias muito tradicionais, né? Famílias muito ricas, podemos dizer assim, grandes fazendeiros, que detêm esse pequeno núcleo, porque ele gosta da carne, que é uma carne bastante diferenciada, né? Ela tem uma maciez bastante elevada. O leite, por ter uma lactação mais curta, ele tem uma maior concentração de nutrientes, em especial a gordura. Isso faz com que você tenha um queijo também de melhor qualidade. Então, ele preservou isso aí porque está na família e ele gosta de consumir os produtos gerados por esses animais. Já com relação à parte da universidade, como eu disse, é um dever meu preservar e mostrar para as pessoas que tenham interesse quais são os benefícios de se criar esse gado. Então, ao longo desses 15 anos, nós fizemos uma série de experimentos para avaliação de índices zootécnicos, né? Do quanto é o peso ao nascimento, do quanto que se ganha num sistema de criação em regime de pastoreio, de confinamento, né? Mostrando de forma bem clara a formação das linhagens para carne, né? A linhagem de leite, quanto de leite que uma fêmea dessa produz, qual que é o tempo de lactação, as suas concentrações de nutrientes, né? E, além de se fazer isso, estamos também sendo procurados por determinados grupos, né, determinados produtores que estão querendo fazer a reintrodução do bovino pantaneiro quando nós trabalhamos num sistema de mais voltado, podemos dizer assim, para um ecossistema mais preservado, né? O pantaneiro, por ele ter sido selecionado em condições naturais, então não foi somente a questão do solo, do sol, né? O solo que eu digo é a questão do encharcamento, né? do solo que fica aí por um período bastante longo, né? Então, períodos muito longos de água e outros períodos muito secos. Nós temos o tipo das forrageiras, né? São forrageiras nativas com diferentes qualidades, podemos dizer assim, ao longo também do ano, né, que variam nas suas concentrações tanto de produção de biomassa quanto qualidade nutricional, de plantas que não podemos, ou melhor dizendo, que eles não podem comer, né, que seriam consideradas tóxicas, então eles aprenderam a evitar este tipo de planta, que outros bovinos que você traz para cá podemos ter problema de toxidez, bem como a parte de temperatura, né, que no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nós temos uma das maiores temperaturas do Brasil, né, com médias aí sempre, ou na grande maioria, acima aí de 30, 35 graus, né, com sensações térmicas aí de 45 e por aí vai. Bem como com os predadores, né, em especial aí as onças, né, as onças pintadas. Temos as pardas e as pintadas, que é
podemos dizer assim, o topo, né, da cadeia alimentar. Então, se você quer saber se o ambiente está bem preservado, é só avaliar, né, como que está a população das onças. E esses bovinos, naturalmente, eles aprenderam a conviver, de certa forma, harmonicamente com as onças, né? Claro que existe a predação, mas é infinitamente menor do que um outro bovino criado aqui no Pantanal, que não teve esse processo aí de seleção aí de 500 anos com convívios. Então, o que indica isso? O comportamento desses animais, só para tentarmos aí explicar de maneira mais rápida, é muito similar ao búfalo, né? Então, quando ocorre um processo de predação, todos os animais se juntam, né? Diferentemente de outras raças que espalham, né? O famoso estouro da boiada, né? Cada um vai para um lado. O pantaneiro, ele se agrega. E existe também uma proteção natural ao longo da noite, né, em que os touros e as vacas se revezam, né? Nós também temos vários relatos desse comportamento, criando, podemos dizer assim, de maneira mais adequada esses bezerros, né? Inclusive, quando uma fêmea se perde ou ela, por algum determinado motivo, ela não está produzindo tanto leite quanto ela deveria, esse bezerro passa a se alimentar de forma natural em outras fêmeas. Chamamos isso de aloamamentação, que faz com que, no final, a gente tenha bezerros mais pesados e vivos ao final da desmama. Okay. Então, esses grupos que têm pensado aí mais, podemos dizer assim, nas questões turísticas, né, do Pantanal, em explorar o Pantanal com o turismo, em que se visa ter as onças aí de maneira mais harmônica, tem optado aí pelo bovino pantaneiro como um animal a ser criado. Por quê? Porque praticamente nós não temos prejuízos dentro da pecuária quando nós trabalhamos com um sistema integrado, meio ambiente, né, e os bovinos pantaneiros. Os bovinos pantaneiros, eles são essenciais, podemos dizer assim, para as condições do Pantanal, porque moramos numa região tropical, em que as nossas gramíneas são do tipo C4, em que crescem num volume aí imenso, né? Ou seja, elas têm alta capacidade de fotossíntese e alta capacidade aí de produção de biomassa. Isso quer dizer o quê? Se nós não tivermos os bovinos, nós vamos ter um grande volume de massa, né? Com riscos aí muito grandes para os incêndios, né? Principalmente os incêndios aí espontâneos dentro do processo aí que podem ocorrer devido a questões naturais aí de alta temperatura e o processo de decomposição da forragem. Professor... O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para quem vai pensar numa questão de ecoturismo, não dá para você retirar 100% dos bovinos, né? Porque senão você corre um sério risco aí de grandes incêndios, né, que já tem ocorrido aí no Pantanal e todos nós sabemos dos problemas com relação a isso. Infelizmente. Professor, nós vamos a um outro intervalo e voltamos para finalizar essa belíssima história que o senhor está me contando. Gente, é o seguinte, eu converso com o professor Dr. Marcos Vinícius Moraes de Oliveira, quase decorei, eu ia dizer de Oliveira Moraes de Oliveira. Ele é coordenador do Núcleo de Preservação de Bovinos Pantaneiros, no BOPAN, feito na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E nós voltamos rapidamente, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje estamos conhecendo a história do boi pantaneiro, um boi totalmente brasileiro, adaptado naturalmente há 500 anos, ou mais do que 500 anos. E quem nos conta essa história é o coordenador do Núcleo de Preservação do Bovino Pantaneiro, o professor Dr. Marcos Vinícius Moraes de Oliveira, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Para a gente concluir esse terceiro bloco do programa, que futuro será, as qualidades, a importância dele para o bioma Pantanal, que é único no mundo, nós temos aqui no Brasil, as características da raça
e tudo o professor já falou. Agora vamos ver o que ele está esperando para o futuro. Eu vou só dar uma cutucada. Já, oficialmente, o pantaneiro já é uma raça? Hash, já deveríamos ter essa designação de raça, né? Existe um trabalho feito no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento há muitos e muitos anos, e eles já nos autorizaram a fazer o registro dos animais como raça, e estamos somente aguardando, podemos dizer assim, o governo fazer a designação desse termo, né? Então, não está nas nossas mãos, né? Depende aí da parte jurídica, né? Burocrática, a nível aí nacional para um registro aí como raça. Mas Então, já tem uma praticamente, associação, né? sim, tem uma associação que foi fundada em 2013, né? Então vai para 10 anos, e acredito que, eu espero, né, que nesse ano aqui ela já saia como raça. Mas, independente desse fato ou não, né, nós já a consideramos e já temos autorização do Ministério para fazer o registro aí como animais puros, né? Então não vejo nenhum problema com relação a isso. Em relação ao futuro, eu acredito que estamos aí num grande processo aí de trazer de volta o gado pantaneiro em um grande número de animais a serem criados, tendo em vista que um dos trabalhos da universidade, além do processo da preservação, é de fornecimento de material genético muito diferenciado para os produtores comerciais. O que significa isso? Animais aí que produzem bezerros pesados, touros pesados, né? E eu acredito que o mercado vai ficar bastante satisfeito com a chegada, podemos dizer assim, dessa nova, que não seria nova, né? Mas uma nova no sentido de pessoas que não conhecem ainda, né? Dessa genética aí muito adaptada e com qualidades aí muito interessantes para o mercado, que tem buscado, podemos dizer assim, nichos diferenciados para produtos aí de melhor qualidade. E no caso, o bovino pantaneiro, ele naturalmente já tem, podemos dizer assim, os seus predicados por ser um taurino, né? Com uma carne aí com bastante maciez, né? Se pensarmos com relação a isso. A parte do leite, eu não vejo grandes avanços como uma raça leiteira, porque nós temos animais aí altamente especializados para a produção de leite. Todavia, a manutenção dessas linhagens de leite, elas são importantes dentro do Pantanal, porque nas fazendas há também necessidade que se produza um pouco de leite para atender as demandas internas da fazenda, né? Nesse caso, então, a raça mais recomendada é um animal que já está, podemos dizer assim, totalmente adaptado às condições do bioma. E pensando aí a nível mundial, né, cada vez mais os trabalhos estão voltados para a parte da preservação ambiental do Pantanal. Uhum. E nesse sentido, eu não vejo a menor dúvida de afirmar que nesses sistemas em que se busca a questão dos ecoturismos, né, em que a onça é um dos carros-chefes aí no processo da atração, podemos dizer assim, do turista, tanto nacional quanto internacional, nós vamos ter que buscar um bovino que se adapte perfeitamente a ela, né, e tenha todo, podemos dizer assim, a sua carga de história junto com esse trabalho. Lembrando que tanto o governo do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul já declararam o bovino pantaneiro como uma genética e uma situação, podemos dizer assim, cultural inerente às condições do Pantanal, né? Então, ele já foi reconhecido, podemos dizer assim, politicamente pelos seus dotes, né? Professor, para gente concluir, com as tecnologias disponíveis hoje, IATF, fertilização in vitro, é, transferência de embriões, ou seja, o ciclo pecuário ficou muito rápido.
Vocês aplicando essas tecnologias, dessas 500 matrizes aí, vocês podem, em pouquíssimo tempo, obter um avanço extraordinário. Eu estou enganado ou é por aí mesmo? O senhor está corretíssimo. As biotecnologias, né, elas vieram realmente para fazer uma grande revolução dentro do sistema pecuário, e o Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos países que mais emprega, podemos dizer assim, essas questões das biotecnologias. Dentro da nossa universidade, já tem 15 anos que nós trabalhamos com os processos das inseminações, né? Tanto da convencional como a IATF, né, que é em tempo fixo, e agora também passamos a produzir em larga escala a questões dos embriões, em parcerias com diversas empresas, né? E dentre elas a Global Gen, que tem nos ajudado muito na parte do desenvolvimento de pesquisas, né, junto com a professora Fabiana Sterza, que é a nossa professora responsável aqui pela parte da reprodução, para o conhecimento de como melhorar essa tecnologia empregada no processo aí das inseminações, das produções dos embriões, das transferências de embriões, né? Então, é fundamental a parceria privada, né, com a pública, no nosso caso aqui as universidades, para gerar informações técnicas únicas, né? Porque não dá para nós que estamos aqui dentro do Pantanal queremos pegar uma tecnologia que vem fora do Brasil, né, ou mesmo de outros estados, porque as nossas condições aqui são muito singulares, né? Então nós temos que verificar as pequenas diferenças que existem, né? Às vezes, por exemplo, só para mostrar como muda isso, descobrimos que a pantaneira tem um tempo de inseminação levemente diferente de outras raças, né? O que significa isso? Se nós usarmos os protocolos convencionais, nós não chegamos a ter o mesmo resultado de prenhez, né? E isso vai também para os tipos dos hormônios utilizados, né? Uns respondem um pouco mais, um pouco menos. Então, é fundamental esse desenvolvimento dessas tecnologias locais. E, nesse sentido, ficamos muito felizes, né, de podermos aí desenvolver tecnologias brasileiras, podemos dizer assim. Ok, professor, eu fiquei muito feliz com o programa, mas eu tenho que acabar porque já estamos com mais de 40 minutos e eu quero agradecer muito ao senhor. Coloco-me à disposição para novidades, enfim, se o senhor quiser, quando tiver alguma coisa que o senhor ache que vale a pena ser divulgado, eu estou à disposição. Eu peço que o senhor continue por aí, se eu quiser falar alguma coisa, lhe dou a palavra agora e depois eu vou me despedir dos telespectadores. Novamente, Antônio Resch, eu gostaria de agradecer o convite e principalmente a oportunidade de podermos falar sobre a raça de bovinos pantaneiros. Ela realmente tem muito a contribuir com a nossa pecuária e convido também a todas as pessoas que tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre esse gado, né? Entrem em contato comigo, com a nossa universidade, que aí vão conseguir chegar diretamente à minha pessoa, né, do Nubopan, e estou à disposição para poder atender qualquer pessoa, né, tanto no Brasil quanto no exterior, que eu tenho certeza aí que o seu programa tem acesso aí a uma ampla gama aí de profissionais. Muito obrigado, professor. Fique aí, só vou despedir e já falo com o senhor de novo. Bom, gente, esse foi o programa Mercado Futuro, falando sobre o gado pantaneiro. O entrevistado, o professor doutor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Marcos Vinícius Moraes de Oliveira. Muito obrigado pela atenção de vocês, continue prestigiando, aumentando o público aí do programa e logo, logo eu estou de volta. Até lá, tchau, tchau.